Fala pessoal, tudo bem? Então, para quem está acompanhando aí deve ter observado que o sufoco que eu andei passando aí nesses últimos dias aí, trabalhando no caminhão, principalmente com relação aí ao turbo, né? Turbo charge do caminhão. E a princípio, quando eu desmontei, antes de desmontar, say hi, Mia. Mia tá cansada, tá calor. Então, a princípio, antes de desmontar, estava fazendo um barulho muito forte, como se fosse de correia, um grito que vinha. A princípio pensávamos até que era realmente a correia, mas não era. E o ruído vinha do turbocharge. Bom, a preocupação é normal, vendo o preço na Volvo, $5.100 só a peça, sem mão de obra, sem nada, sem o PEX, sem nada. Aí seria aproximadamente aí, pelo menos, se fosse fazer o trabalho todo na concessionária Volvo, em torno aí de uns $9.000 aproximadamente, para poder fazer a substituição da peça, com reparo, com mão de obra, com label, com tudo. Bom, enfim, depois que eu desmontei a peça, assim, já no final já de desmontar a peça, eu percebi que o parafuso de conexão, 4 parafusos de conexão do tubo do turbocharge que conecta ao cabeçote do motor e a presilha que prende a conexão, né, o tubo de exaustão, estavam frouxas. Bom, de qualquer forma, o que aconteceu foi que eu pensei assim: bom, será que eu teria que desmontar mesmo? Será que se eu tivesse tido um pouco mais de malícia ou experiência, eu só faria o reaperto e continuaria funcionando? Olha, nada é por acaso, tá certo? Às vezes na hora a gente fica chateado, a gente fica um pouco triste, fica um pouco desanimado. Eu venho já há um tempo, já há umas 4 semanas aproximadamente, fazendo manutenção no caminhão, coisas normais que acontecem devido ao desgaste do uso natural do material, como mangueiras, tubos, pneus, freio, airbag, bolsas de ar e algumas coisas mais. Enfim, e durante esse processo deu para descobrir outras coisas que aconteceram no caminhão e foi possível reparar problemas que poderiam me deixar com dificuldade na estrada. É lógico, é chato ficar parado, não poder rodar. Isso, além de não ganhar o dinheiro do frete, quer dizer, ainda gasta ainda com peças, mas faz parte. O caminhão, ele é um sócio do motorista. Se você for dono, proprietário, owner-operator, e aí você tem que sempre separar o dinheiro dele, porque chega uma hora que ele te cobre. Se você não investir numa manutenção no momento em que você tiver com o caminhão parado, vai gastar muito mais na estrada. E eu tenho conversado muito sobre isso com algumas pessoas nos últimos dias, de que para você colocar um caminhão para funcionar de uma forma que você corra o menor risco possível de dar problema e tenha as maiores chances de poder dar tudo certo, é uma série de conjuntos, uma série de fatores, uma série de coisas que precisam estar em concordância, que precisa estar conciliadas, que precisam estar ali lado a lado, funcionando perfeito, como uma engrenagem de um sistema para poder funcionar bem. Isso inclui várias coisas. Bom, eu tô até para fazer um vídeo sobre isso, ainda não tive tempo, mas eu vou fazer. Eu quero falar sobre isso, que eu acho que é muito importante para quem quer entrar no mercado. Posso estar rezando missa para padre. Muita gente fala assim: eu já sei disso, eu sei como funciona. Tá, tudo bem, mas você pega o que eu falo e acrescenta, melhora, aperfeiçoa e passa para outros. E como eu sempre digo para todo mundo, eu não sei tudo, eu tô aprendendo ainda, eu só tenho 6 anos aqui de experiência.
falta ainda muita coisa para aprender. O pouco que eu sei eu estou ajudando quem eu posso, e quanto que as pessoas que recebem ajuda ou que pelo menos se sensibilizam com a forma que eu procuro fazer, também busquem ajudar outras pessoas também, independente de receber alguma coisa em troca ou não. Até porque tem um ditado que diz que quando a gente faz as coisas recebendo algo em troca, provavelmente nós vamos nos frustrar. E a melhor coisa que a gente faz é fazer as coisas e não esperar nada em troca, nenhum obrigado. Assim, só com o sentimento de ajudar mesmo. E com isso você não se entristece, não fica chateado. E por si só as coisas vão caminhando e um vai ajudando o outro, porque ajudar as pessoas contagia. Bom, enfim, né, parar de terapia aqui agora, de como psicólogo, e voltar aqui à questão do caminhão. Eu tô aqui na I-75, passando aqui agora perto do shopping da University, aqui na Flórida, na saída 213. É um shopping bem legal, um shopping grande que tem aqui na Flórida, do lado aqui do Golfo do México. O Golfo do México é uma área bem parecida com a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu gostei muito, assim, nossa, me identifiquei demais com o lado aqui do Golfo do México, área de Tampa, Sarasota, Venice, Nokomis, Osprey, Northport, Port Charlotte, fora do normal, assim, recomendo. As pessoas falam assim, não, rapaz, não fica divulgando não, senão vai encher isso aqui de gente. Enfim, né? Mas é um lugar muito bom, eu recomendo. Foge um pouco da muvuca aí, dos grandes centros como Orlando, Miami e por aí vai. Vamos lá então, voltando aqui ao assunto, aí o que aconteceu? Então eu verifiquei que esses parafusos estavam frouxos. E ontem eu até conversando com um mecânico, que eu faço meu trabalho ali todo na oficina do Renato Ram, ali da REP, Aurotransport, que ele também tem uma oficina ali muito boa ali, que é a Two Brother Garage. Então, conversando com ele, eu falei, cara, eu fiquei pensando, depois que eu desmontei tudo, tal, comprei as juntas, comprei as peças, se realmente teria tido necessidade de fazer a desmontagem toda. Será que na hora que eu vi ali, que eu já estava no final, antes de desacoplar o turbocharger, se eu só tivesse reapertado e tivesse feito o reaperto da presilha dos 4 parafusos, será que não teria funcionado? E aí tinha um outro mecânico também, um americano, que tá lá fazendo o motor Cummins lá. Ele falou assim, olha só, cara, eu vou te falar por experiência própria, por vários problemas que já tive com turbocharge. E é o seguinte, já estava comido já a tampa, a base da conexão. Quando fosse fazer o reaperto, não ia continuar havendo uma descompressão ali. Você ia com certeza perder o seu turbo. Se você fizesse mais 1 ou 2 viagens no máximo, você teria perdido o seu turbo. Ou seja, foi um mal que veio para bem, porque no eBay eu ia gastar pelo menos $3.000 para poder comprar o material todo. Então, o caminhão melhorou muito o desempenho dele. Agora mesmo eu estou rodando aqui, estou com uma média de 7 por galão, sabe? Andando a 65 milhas por hora, bem tranquilo. E aí o que aconteceu? Bom, enfim, vamos por parte, né? Então nesse meio tempo, quando eu que peguei e fiz a desmontagem, danificaram 2 mangueiras, normal, tá ali, né, fixa há um bom tempo, danificou. E eu fui na Volvo e só tinha uma peça, encomendaram para outro dia, não tinha, enfim, 60 milhas de casa, aproximadamente aí em torno de 85 quilômetros aí aproximadamente aí, de distância, e não consegui todas as peças. Num dia eu consegui as juntas, no outro dia eu já não consegui. Enfim, quando eu voltei eu já fiz o trabalho, coloquei as juntas no lugar e observei que os parafusos, eles estavam novos. Ou seja, olha só para ver como é que são as coisas, hein? A gente fica, porque é autorizada, porque isso, porque aquilo, porque é na Volvo, não sei o que, tal e tudo. Bom, que eu vi o recorde do caminhão, que tá perfeito, que lá na Volvo, ou na Freightliner, ou em qualquer outro lugar que o cara puxou lá, os serviços foram todos feitos na concessionária. Bom, eu me lembro que no ano passado, talvez no período entre agosto e novembro, aproximadamente aí,
eu tive um problema no meu comando de válvula do caminhão. E eu estava passando numa cidade chamada Peru, em Illinois, ali perto de Chicago, a 60 milhas de Chicago. E o meu caminhão ficou parado por uns 15 dias lá. Recebi metade da carga, a carga teve que ser levada por um outro caminhão, só pelo bobtail, que é só o cavalo. E justamente eu estava olhando que para eles fazerem o serviço do comando de válvula, eles tiveram que desconectar o turbocharger. E aí provavelmente o que aconteceu? Eles trocaram os parafusos, porque o meu caminhão tem 600 mil milhas e os parafusos estão novos e perto de uma área onde aquece muito. Então o que aconteceu? Provavelmente, eu não tenho como provar. Eu já fiz o serviço de AGR no caminhão e também o serviço de DPF. Mas o único que mexe naquela área ali foi o serviço do comando de válvula. Eles tiveram que sacar a tampa do cabeçote, remover as juntas e desmontar bastante coisa ali. Então provavelmente o que aconteceu? Eles desmontaram aquela parte, trocaram os parafusos e não fizeram reaperto. E eu já venho, porque o que acontece é que a base da conexão já estava frouxa já há um bom tempo, porque tinha vários sinais. Tivemos que passar até uma lixa fininha para poder dar o acabamento, para não ficar nenhuma rebarba. Tava cheio de rebarba em volta, cheio de sinais de batida, de vibração. Então o que acontece é o seguinte: até mesmo se você for fazer um serviço numa autorizada, principalmente um serviço complexo, olha de novo, confere os parafusos, verifica a área onde foi mexida, verifica se não tem mangueira soltando, se não tem alguma coisa frouxa, verifica tudo. Se não tem fio encostando numa área muito quente, dá uma olhada. Não dá para confiar. Ali foi um gasto de aproximadamente $12 mil, dos quais a garantia cobriu 9 mil e eu paguei, foi $11 mil e eu paguei $3 mil aproximadamente. Ou seja, um serviço caro. Eu tive problema com vazamento lá da vedação que eles colocaram, né? Do veda-juntas, da tampa do cabeçote. Tive que retornar depois. Eles me deixaram mais 2 dias parado para poder trocar uma junta. Não cobrem os dias que você fica parado, não cobre hotel, não cobre nada. Eu tive que voltar para casa da primeira vez porque foram quase 15 dias parado. Ou seja, não dá para confiar, tem que realmente olhar. Ou seja, e aí agora vamos colocar aproximadamente aí uns 9 meses depois, aí entre 9 e 7 meses aproximadamente, eu tive esse problema que aconteceu do ruído, porque o turbo, ele tem uma sucção muito grande, tanto de entrada como de saída, né? Ele puxa muito forte, joga muito forte. Então a mínima abertura, além de estar causando uma descompressão, fazia um ruído muito alto, um grito como se fosse de correias que gastas. E aí o que eu fiz? Além de ter posto as juntas, coloquei um veda-junta bem resistente também nas duas partes. Tive que comprar o ring, as juntas, tudo, e fiz um reaperto bem forte. Coloquei uma cola nos parafusos para evitar que ele se solte novamente. Até agora, da próxima vez eu vou ter que usar até um maçarico para poder aquecer os parafusos se um dia eu for fazer esse trabalho. Mas a minha preocupação era se eu de repente só fizesse o reaperto, ou seja, não iria resolver, iria manter ainda com uma pequena entrada, e não pode ter entrada nenhuma de ar. E o que ia acontecer é que provavelmente eu ia perder o meu turbo ali, ia ter um problema na estrada. Então foi bom ter desmontado. Não é difícil, com as ferramentas certas você consegue. A única dica que eu dou é que algumas partes que você desmonta tudo, mas na hora de montar tem que observar bem, porque a maioria das mangueiras que vão ser conectadas no turbo
já é melhor que seja conectada com o turbo fora. Então conecte as mangueiras, tudo que tiver que ser conectado no turbo, todas as saídas do turbocharge, conecta. Mangueiras, presilhas, tudo. E aí, sim, vai facilitar muito mais quando acoplar o turbocharge. Precisa de 2 pessoas, se você não tiver uma talha, um guincho, alguma coisa para dar um suporte, para poder fazer o acoplamento. Depois disso, é só fazer conexões de mangueira de óleo, mangueira de água, fio e bem tranquilo. Para desmontar, em torno de 4 a 5 horas. Para montar, por causa de 2 mangueiras que eu deixei para montar com o turbo no local e deveria ter montado fora do local, mas foi falta de experiência, eu demorei em torno de 9 horas, mas poderia ter demorado talvez umas 7 horas aproximadamente, sozinho, sem ninguém ajudando, nada. Tem que esvaziar, tá certo? A água do reservatório, tá? Vai esvaziar aí pelo menos quase tudo. Vai em torno aí de volta depois, basicamente aí em torno de, eu gastei 3, 6, 7, 8 galões de água. Então praticamente retira toda a água do sistema de água, do reservatório, né, do radiador ali. O óleo não precisa mexer em nada. E aí eu aproveitei e fiz a manutenção também no caminhão. Bom, nesse meio tempo, de um dia para o outro, o meu caminhão ele não virou. Ele não ligou. E quando eu fui ver, porque apareceu uma mensagem no meu painel, ACM. E ACM significa falha na bateria. Várias coisas, a bateria pode não estar carregando, a bateria pode estar sem amperagem, a bateria pode estar colada, pode estar com as conexões frouxas e tal. E aí quando eu verifiquei, ela tem aquele sinalzinho em cima de uma lupa e tava tudo verdinho ainda. Eu falei, pô, a bateria tá boa, foi trocada em outubro de 2018. Eu tenho aí pelo menos ainda um bom tempo. Mas as conexões, quando eu fui verificar, elas estavam frouxas. Então é bom olhar, e eu fiz isso tem mais ou menos um ano e já afrouxou. Então é bom olhar pelo menos a cada 6 meses, chave 14, tá certo? E fazer um reaperto, isola uma parte da chave para não encostar. Tem muitas partes ali que são de ferro, então elas são conectadas com o terra e aí pode fechar um curto. Quem tem a chave geral embaixo, desliga a chave geral e faz todo o trabalho, para não ter nenhum problema de queimar um fusível ou alguma coisa assim. Então eu ranquei, são 4 baterias, ranquei as 4 baterias, ranquei as 4 conexões, limpei, utilizei WD, utilizei um produto que limpa bateria, tira aquele zinabre, retirei fora as 2 barras de cobre, passei na escova de aço, dei uma limpeza boa, reconectei, coloquei a porca e ainda coloquei uma contra-porca ainda para poder ficar bem fixo, né? E é uma área aberta, suja muito, ou seja, ficou top. Quando eu olhei, agora mesmo aqui, ó, eu tô com 13.4, mas geralmente agora estaria 13.1, porque o que acontece é o seguinte: se você está com as conexões frouxas, além de dar muita fuga, você corre um risco de fechar curto, principalmente se o negativo ele tiver apertado e o positivo tiver frouxo, e é uma área ali perto de combustível, ou seja, muita coisa pode acontecer. Então é bom evitar, a cada 6 meses, verificar as conexões da bateria, rapidinho, não custa. Ela geralmente tem uma arruela lisa, uma arruela de pressão e uma porca 14. Faz o reaperto e se sentir, não precisa sangrar, e se sentir que tá afrouxando com mais frequência, ou troca as porcas, ou então coloca uma contra-porca para evitar que ela suba, tá certo? Bom, enfim, aí eu aproveitei para não deixar o meu cooler. Eu tenho uma cooler, né? E essa cooler aqui, ela ficava ligada lá atrás na tomada, e eu não tenho nenhuma tomada próxima. Assim, poxa, tem essa daqui, mas aí atrapalha um pouco.
porque fica no meio do caminho e tal. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma bem atrás do meu banco, aqui de trás. Então ficou bem mais fácil, não dá pra mostrar agora, porque eu tô dirigindo, mas ficou bem legal, não preciso mais agora ficar com aquele fio passando aqui. E acrescentei, eu tinha já comprado, uma bateria solar, para poder manter o caminhão sempre, não é muito forte não, 1.8 watts só, tem de 5 watts e tem de 1.8 watts, e ela fica só mantendo ali durante o dia. Se por acaso eu deixar a geladeira ligada mais do que 2 dias, ela vai mantendo durante o dia a bateria carregada, ou seja, já é um adiantozinho, não custou muito, paguei aí $15, tá certo? Passei a fiação e liguei. Ou seja, aproveitei, engraxei o caminhão e acertei algumas coisas que estavam pendentes. Bom, esse tempo que ficou parado serviu para poder eliminar 2 problemas que seriam sérios. Um seria a questão do turbocharge, que iria danificar, iria me dar problema, e o outro, a questão das conexões da bateria, que também iria me dar problema também. Bom, gente, até para poder chamar um truck service, para poder dar um start, $250 no mínimo, só para o cara dar um start no caminhão. Então já percebi, a bateria deu uma quedinha, eu fiquei sem... Ou seja, quando você resolve os problemas no local, um caminhão parado, próximo de casa, é muito mais barato. Não deixar para fazer manutenção na rua, na estrada, longe de casa. Percebeu o problema? Mete pé. Sentiu que vai dar, vai embora. Não paga para ver, porque na estrada o sistema é bruto, é cruel. Poxa, então assim, eu sei que foi chato, fiquei parado esses dias. Na sexta-feira eu fiz o pet trip para poder sair. Até fiz um vídeo falando, tô fazendo aqui o pet trip e tal, vou sair, não sei o que, tal e tudo. E nesse meio tempo eu já tinha percebido, porque quando eu acionava o freio motor, começou assim, Quando eu acionava o freio motor, eu senti que começou a gritar baixinho, no 3, depois no 2. E aí eu fui percebendo que de vez em quando com o caminhão parado dava. Olha, eu não paguei para ver, já desci logo para Flórida. Eu tava lá em cima, no Maine, já desci logo para Flórida para poder resolver as coisas que tinham para resolver, e aproveitei logo e fui verificar, não deu outra. O problema não era o turbo, mas estava no sistema do turbo. Ou seja, bom, moral da história, eu tô saindo agora, tô indo aqui pra nem sei, esqueci até o nome da área aqui. Tá ok, uma área chamada Ômega, na Flórida, fica a 300 milhas de Venice, aproximadamente 300 milhas de Tampa, indo buscar uma carga de melancia para ir pro Bronx. Não sou muito fã daquela área, Bronx, Queens, Lawrence, aquilo ali é meio complicado, o trânsito ali é hard, mas enfim, a Flórida já está chegando na sua etapa final de temporada de melancia, praticamente planta já acabou, e agora eu já estou analisando outros lugares para poder ir, e quando voltar já tenho que fazer manutenção. Aproveitei, troquei o óleo, troquei o filtro, os filtros, dei uma olhada geral no caminhão. Hoje eu fiquei olhando ali o serviço que foi feito, uma mangueira de ar do caminhão estava solta, que liga, o filtro de ar, a parte do cabeçote, uma mangueira básica ali. Eu reconectei, olhei tudo, o nível de água baixou um pouquinho, eu fui lá, completei, o nível de óleo levou 11 galões de óleo, porque eu troquei todos os filtros. Se não tivesse trocado os filtros, são 3 filtros, no meu caso, 3 filtros de óleo, um filtro de diesel e um filtro separador de água, 2 filtros de ar-condicionado, um externo e um interno, porque eu tenho um ar-condicionado Sleep, que fica, um filtro é ali, e o outro filtro fica aqui na frente. E também tem o filtro de ar do motor. Não troquei o filtro de ar do motor, não troquei o filtro separador de água, não troquei os 2 filtros do ar-condicionado, porque foram trocados há pouco tempo. Estou observando. Mas troquei 3 filtros de óleo, um filtro do diesel, e lembrando que o filtro do diesel,
tem que completar ele. Não pode simplesmente colocar o filtro com ele vazio. Se tirar ele, vai estar com óleo. Coloca óleo nele e os filtros de óleo já não precisa. Agora, o do óleo diesel, precisa colocar diesel dentro do filtro para poder fazer a conexão. É a segunda vez que eu faço, gostei de fazer o trabalho. Não tem, você aperta com a própria mão, depois vem com a chave, dá só um apertãozinho de leve, é fácil, é tranquilo, e também assim mais uma experiência. Ou seja, aproveitei para dar uma geral no caminhão, e da próxima vez que eu voltar eu já tenho que ver pelo menos os 2 pneus do cavalo para trocar e avaliar os freios da trailer para saber se já está na hora de trocar ou não, e verificar outras coisas mais. Eu tenho uma seta que fica até embaixo, ali justamente essa setinha ali, ó, da trailer. Ela não está acendendo, só aquela ali é uma seta, não, desculpa, é uma luzinha LED, não é uma lanterninha LED, não está acendendo. E vou voltar aqui e eu vou estar reparando ela no meio do caminho também. Bom, gente, forte abraço aí a todos, tá certo? Tô saindo aqui para pegar uma carga de melancia e voltando para lá pro Bronx e continuando aí a viagem aí, e vamos nos falando. Vou preparar aí os outros vídeos aí pra gente poder estar continuando aí no aprendizado, todos juntos aí, tá certo? Forte abraço a todos, tudo de bom, Deus abençoe. E já aí, quinta-feira, tá? Um ótimo início de final de semana para todos.